Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Então, nós nos encontramos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia no telejornalismo local, a nossa TV Serra, os canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha. Nossa gente se vê aqui, então vocês nos acompanham. Canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, no Facebook TV Serra Farroupilha. Segue a nossa página, te inscreve aí, acompanha a gente, curte a nossa página. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos e gerados pela TV Serra. Ainda tem um Instagram também com destaques, com matérias. Dá uma visita por lá, passa por lá. E temos também o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra os conteúdos que são notícia do dia e também o streaming com a programação 24 horas. O que acontece em Farroupilha e na região você vê aqui na nossa TV Serra Farroupilha. A entrevista do dia entra no ar, está com você a partir de agora com o patrocínio do Clube Parque das Águas. É uma opção perfeita para esse verão, com esse calorão que está fazendo por aí. Vai no Clube Parque das Águas, são muitos brinquedos, tem muitas piscinas, você vai se surpreender, a garotada vai amar e os adultos vão apreciar também. Vale a pena, vá lá, visite. Quem gostaria de se associar também, associe-se ao Clube Parque das Águas. É nossa convidada hoje aqui nos estúdios da TV Serra. Ela retorna depois de um período também de férias e descanso, advogada especialista em direito trabalhista, previdenciário e também direito digital, a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello. Na pauta, muitos assuntos, muitas questões que nós vamos tratar no dia de hoje. Primeiramente, doutora, prazer recebê-la aqui. Um excelente, um proveitoso, um venturoso 2023. Bem-vinda. Eu que agradeço, um bom 2023 para todo mundo, né? Que esse ano seja de conquistas e sucessos para todos. Com certeza. Período de férias já passado, rotina dentro do normal e com muitas atividades. Na verdade, eu acho que voltou além do normal. Esse ano, realmente, assim, o retorno, a gente vê as pessoas buscando muito aconselhamentos, a justiça em si. Sim. Isso tem acontecido de uma forma disparada muito maior do que os outros anos. Dúvidas? As pessoas estão com dúvidas? É isso? O tempo inteiro. Bom, quando a gente retornou, tinha 1.088 perguntas no WhatsApp. 1.088? Exatamente. Então, dos mais variados assuntos. E fora que a gente responde, né? Tem as empresas que tu atende rotineiramente, tu vai responder. Então, 1.088 pessoas físicas com dúvidas das mais variadas situações. Olha então, só. Isso é realmente muito alarmante. Isso não acontecia. Então, as pessoas estão com dúvidas, estão com medo, estão, enfim, buscando de variadas formas, em todos os aspectos, civil, trabalhista, previdenciário, como resolver situações pontuais. Começamos o ano com toda a carga, então, com todo o pique, como a gente disse. Com todo o pique, né? E um dia antes de eu retornar com toda aquela situação em Brasília. Toda a situação em Brasília. Dá uma palhinha para nós, não estava na pauta também, mas bem à vontade, como você viu tudo aquilo, os ataques terroristas, enfim, as mobilizações, os protestos em Brasília. Ciane, isso contribui também para deixar a sociedade ainda mais instável e, como a gente diz, com os nervos à flor da pele? Exatamente, isso a gente vê no dia a dia do cidadão. Então, a partir do momento em que eu liguei a televisão no domingo e que eu vi aquele caos, eu já imaginei que iriam algumas empresas
demonstrar essa ansiedade, porque já estavam demonstrando com a troca do governo. Então, eu tinha informações, né, de pessoas que diziam, olha, vai ter manifestações e vai parar o Brasil a partir de segunda. Quando vi aquele caos, eu percebi que isso poderia refletir, mas isso refletiu muito além do que eu previa. As pessoas ficaram bastante agoniadas, né? Tu percebia, olha, eles estão tentando derrubar o governo, como é que fica a aposentadoria? Eles vão continuar pagando? Tem que tirar dinheiro da poupança? Gerou muita dúvida, muitas dúvidas. Muita, assim, Sim. e até as próprias empresas. Isso vai refletir de alguma forma? Vou ter mais imposto? Como é que fica a parte trabalhista? Então, existiu esse caos também falando no medo, né, de toda a população. E lastimável, né, o que a gente viu, assim, nosso patrimônio, né, as obras. Eu acho que quando a gente tem uma manifestação, tem que ser de forma pacífica. Eu sou a favor das manifestações, eu acho, quando teve a reforma da Previdência, eu fui uma pessoa que fui contra, eu fui nas manifestações no centro lá de Caxias do Sul contra a reforma previdenciária, porque eu sempre achei que ela era ruim. Mas era uma questão de silêncio, às vezes cantavam um hino, enfim, mas... Pacífica, ordeira. Isso realmente mexeu na economia, mexeu nos ânimos e deixou... Tem até pessoas que me relataram, né, sofrerem crises de pânico. Então, e não foi uma pessoa só que me disse, quando viu aquilo, começou a ter crises de pânico. Então, imagina o nível de estresse que isso gera em toda a população, né? E isso reflete no dia a dia, vai refletir nas empresas, porque o trabalhador não vai poder trabalhar, no medo das empresas em crescer e investir, vai refletir também em busca de auxílios, né? Porque a pessoa não fica bem. Isso dá realmente um certo caos na sociedade. A gente percebe que aqueles atos de Brasília foram fora da realidade, fora dos padrões, eu repudio também, mas a partir daquilo eu acho que nós vamos ficar ainda por um período de alguns meses com uma insegurança muito grande em algumas áreas que afetam o governo. E está aí uma prova, né? A materialidade está aí. As dúvidas, as pessoas com dúvidas, o que vai acontecer, o que eu faço, o que eu não faço, mudança de legislação, quer dizer, agora todo mundo está com dúvida, né? Exatamente. E a questão de nós termos que acompanhar todo dia mudança, né? Todo dia vem alguma informação de alguma mudança. Então, assim, são mudanças simples e até complexas, né? Teve toda uma alteração tributária, que até um advogado tributarista que a gente tem algumas parcerias, ele me disse, olha, eu não consegui terminar de ler ainda tudo que alterou. E, claro, né, sempre tornando isso mais burocrático. Às vezes pode até não aumentar impostos, mas gera mais burocracia. E é isso que eu vejo do nosso país, ele é muito burocrático, né? Às vezes, algumas coisas elas não andam decorrente de toda a burocracia que tem, né? Tem que passar, às vezes, em 3, 4 órgãos para te conseguir alguma situação, algum documento. E essa burocratização, ela gera também o medo, tanto da pessoa física quanto das empresas, diante também da instabilidade do governo e até as próprias manifestações, o medo. Será que vai continuar aquele documento que foi encontrado do ato? Aquela minuta. A minuta do uma tentativa antidemocrática. Instalação de sítio, estado de sítio. E isso realmente, assim, as empresas que são um pouco maiores e que trabalham no país inteiro ou que trabalham com exportação, preocuparam-se muito. Né? O que isso poderia gerar? Será que haverá investimento de fora? Será que isso não vai baixar o mercado? Então, isso gera, assim, uma grande ansiedade na sociedade. Com certeza. Vamos entrar agora na pauta que nós preparamos para o programa de hoje. Começamos falando sobre a questão das deduções do imposto de renda. Na verdade, vem aí logo daqui a pouco o prazo para a declaração de ajuste anual de rendimentos da pessoa física 2023, ano base 2022, que é sempre o ano anterior. Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouco de uma forma geral também, porque tem ainda muita informação que não está bem sedimentada, bem colocada. Não vai declarar imposto, não vai pagar imposto quem estiver ganhando R$5.000. É uma discussão política do governo, mas não é lei ainda. Então, como é que está essa situação? Como é que funcionam as deduções do imposto de renda e quais são os itens passíveis de dedução?
Bom, aqui a gente tem agora, ganhando mais que R$ 1.900, é muito importante, né? Porque alguns centavos já modifica, procurar um contador. Sempre que puder, faça com um contador que trabalhe, né, com imposto de renda. Existem contadores que não trabalham nessa área, mas aquela questão que a gente via, eu fiz o meu imposto de renda, as leis alteraram-se o ano passado e esse ano ela tem toda essa discussão, então tem que ser com pessoas que estão acompanhando essa mudança para evitar erros, né? E informar alguma coisa à Receita Federal pode ser passível de multa. Ganhando mais de R$ 1.900 ou tendo um patrimônio, mesmo que não ganhe isso, mas tendo um patrimônio superior a R$ 400 mil, tem que fazer a declaração de imposto de renda. O que se entende por patrimônio? Patrimônio é tudo que tu tem para constituir tua vida. Então, um carro, casa, um terreno, uma herança, isso tudo depois que termina o inventário. Tu tá recebendo um patrimônio, mas está dividido em nome de vários irmãos, eu não vou declarar. O irmão declara, tu já cai na malha fina. Então tem que pensar assim, qual é o meu patrimônio? Não, meu patrimônio, olho lá no IPTU. Meu terreno vale 80 mil, a minha casa lá no IPTU vale 300, eu tenho mais um carro, somando tudo, ultrapassa os 400 mil. Mas eu não ganho mais que R$ 1.900. Mesmo assim, tem que procurar um contador e fazer a declaração de imposto de renda. Uma vez, a gente sabia que era muito fácil burlar, né, as receitas. Hoje em dia é tudo muito informatizado. Então, o cartório de registro de imóveis ele é eletrônico, os dados vão diretamente. Tudo é muito interligado, então a Receita tem essas informações por lei até, não é uma questão que a gente é monitorado, é lei. Então é melhor você fazer a declaração do que daqui a pouco ter um problema e cair numa malha fina com multas e consequências. A composição do patrimônio também leva em conta, além dos bens imóveis, o valor que o cidadão tem aplicado, por exemplo, em conta bancária, na poupança ou outras aplicações? Sim, quando tu faz a aplicação, tu paga imposto de renda. A poupança, tu não paga imposto de renda, é isenta, né? Mas tu tem que declarar. Tu declara ela, né? Tu vai informar o dinheiro que tu tem, até porque eles vão querer saber a procedência do dinheiro, mas tu não paga imposto de renda. Então, é um cálculo que às vezes as pessoas precisam fazer, se vale a pena tu ter uma aplicação bancária, que tu ganha um pouco mais de juros, mas tu tem que pensar que tu vai pagar taxas e, além disso, de ter que pagar o imposto de renda. Mas tudo inclusive dívidas, né? Tem alguma dívida, também tu tem que declarar no teu imposto de renda. Tudo que compõe o pagamento, por exemplo, né, falaste do Clube Parque, né? Ali também é uma associação, tu vai lá, se associa, tu tem um patrimônio. Tem uma cota capital. Exato, tem que declarar também que tu faz parte da tua composição de patrimônio isso. Com certeza. E quais são os itens que... Porque o que acontece? Na verdade, a gente paga um imposto de renda, ele vem todo mês, né? Já no desconto, no chamado olerite, na folha de pagamento, né? Depois tem esse período que é de ajustes, né? Declaração de ajustes. Daqui a pouco o governo cobrou X no imposto de renda, mas o governo vai devolver Y porque cobrou a mais. Ou até o contrário, também pode acontecer. Doutora, o que é possível, quais são os itens que eu posso deduzir que eu posso abater do imposto de renda? Bom, consultas médicas é passível de abater, a educação, então tu tem uma cota, tu tem um filho, o valor de uma mensalidade tu pode abater, tem um limite de deduções, mas é bom informar o valor que tu gastou com uma educação própria, então um curso que tu fez, alguma especialização que tu fez e que tu gastou, gastos com dentistas, médicos. O que eu faço, que é um conselho, né? Eu sempre vou guardando tudo num envelope, chega lá por fevereiro, eu entrego tudo para minha contadora e digo, que puder, né, que a lei permite, tu abate. E uma questão que é bem importante, inúmeras doenças também fazem com que a pessoa seja isenta de alguma forma de alguma questão do imposto de renda. Então, tu pode, quando tu vai procurar um contador, já informa, olha, eu já tive câncer, ou eu tenho câncer, eu tenho problema cardíaco, também é um direito, eu tô alguma questão de Alzheimer, tem muitas doenças. Então, é importante quando tu vai já falar, olha, eu tô com um problema na coluna, não tô, enfim, ver se não existe esse enquadramento.
todos os tipos, né, o que tu puder se isentar é benéfico. Então é melhor tu pedir e verificar se tu não se enquadra, e toda pessoa que é maior de 65 anos, ela já ganha um percentual de isenção, não total, mas um percentual que também tem que ser solicitado, não é nada automático. Tudo cabe tu fazer essa informação no sistema e dizer que tu queres fazer o pedido de isenção. O governo não é obrigado a te dar nada sem tu pedir. Então as pessoas têm que ter em mente isso. Eu tenho direito de uma isenção, ou eu tenho direito de me aposentar. Se tu não solicitar isso, o governo não tem que te dar automaticamente. Então tenha em mente que é bom você pedir para o contador, que às vezes o contador não sabe, olha, já teve um câncer, já teve um problema lá de rim, está com problema cardíaco, informa isso, que daí através dessa informação ele pode verificar isenções. Também a gente tem que deixar de lado, né? Porque uma vez as pessoas diziam assim, isso eu não vou declarar, o governo não sabe. Hoje o governo sabe de tudo, né? Sabe de tudo. O cruzamento de informações é muito grande. E cuidar muito quando você declara alguém independente, né? Normalmente os filhos, assim, 95% fazem o quê? Ganham um pouco além, e aí quanto mais dependentes tu tem, menos tu paga pro governo, né? Porque tu tá declarando que tu tem que sustentar alguém. Mas eles estão avaliando o patrimônio dos filhos. Então, vamos imaginar lá que você tem a tua mãe e tu declara ela como tua dependente. Por lei, tu tem que sustentar ela. Mas a tua mãe, vamos imaginar um exemplo, recebe alguma coisa assistencial do governo. Sim. Como, se ela é tua dependente, o governo tem que sustentar, e tu tem patrimônio, tu tem renda para sustentar, e tá declarando que ela é tua dependente. Quem é dependente depende de alguém. Exatamente, até porque a lei determina, né? Quando a gente é pequeno, os pais sustentam. Quando eles ficam velhos, nós, né, filhos, temos que sustentar os pais. Então, assim, principalmente para quem recebe o BPC, ou benefício assistencial, que é o LOAS, são pessoas que não se aposentaram e que estão recebendo algum valor, né? Recebem um valor assistencial. Os filhos não podem declarar eles como dependentes. Um outro exemplo que eu vou dar. O pai, a filha opta em declarar o pai como dependente do imposto de renda porque a mãe recebe um benefício assistencial, cruzamento de dados. Não tem cair fora, é melhor não declarar, porque a partir do momento que tu diz que a pessoa é tua dependente, eu vou botar o meu pai como dependente porque a minha mãe ganha benefício, mas ela não pode ser. Mas eles vão cruzar os dados, eles moram juntos, Sim. São casados, a filha está declarando que está sustentando o pai para bater o imposto de renda, então devolve o dinheiro que recebeu. É uma forma de burlar a lei, ou então, era assim, uma olha, forma, né? É melhor, só declare a dependência se ela existe. Se não existe, não faça nada para bater o imposto, porque cada vez mais os cruzamentos da Receita estão se interligando e existe grandes chances de autuação e o pior, né, ter que devolver valores que tu recebeu do governo, né, Auxílio Brasil, LOAS ou até aposentadorias de forma indevida. Com certeza. E sempre é recomendável, né, um profissional da área contábil. Não que a pessoa não possa fazer, mas daqui a pouco vai lá o Leandro, faz, um clique errado pode comprometer muita coisa. Isso a gente tem Ou visto. Uma informação equivocada, né? E uma vez nós víamos, né, tu ia na Receita, buscava informação. Hoje em dia não, né? É tudo eletrônico. É tudo eletrônico, é muito difícil acompanhar tantas mudanças. Então o ideal é procurar contadores e que trabalhem com a declaração, que não seja aquele trabalho só no momento, no período, mas que acompanhe toda essa alteração legislativa, né? Com certeza. Nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais sobre outras questões também, tem a necessidade, enfim, o que é do momento, muita orientação às empresas com relação ao e-social. Na verdade, o e-social é um mecanismo que abarca toda a vida da empresa, do trabalhador e o seu vínculo com aquela empresa. Então, entram várias questões, nós vamos falar sobre o e-social, porque agora, olha aí, até multa pela internet está vindo. Pá, dispara, chega para a empresa pagar. A gente volta em seguida.
Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pra um futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 mega, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. O Natal de cada um é diferente e especial. Afinal, é quando se reúne toda a gente, aquela festa sem igual. A Marisa enche a casa de decoração. A Júlia não deixa faltar o peru, que é tradição. Pro Jorge tem que ter um churrasco caprichado. O vô Davi gosta de um abraço apertado. E o Sérgio come até ficar cansado. A Pati, o Gui e Lu gostam de brindar. Já a Laura prefere dançar. E para a Paulinha, que é criança, o importante é brincar. Cada um comemora do seu jeito. E assim tudo fica perfeito. Super Andreassa, presente no Natal de todas as famílias. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria, coletividade, felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin, conectando pessoas, gerando novas experiências. Já de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, é o nosso segmento de entrevista. Ao meu lado está hoje a advogada, especialista na área do direito trabalhista, previdenciário e direito digital, a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, é nossa convidada. Mensalmente a gente tem esse encontro, esse bate-papo de orientação, de esclarecimento. É claro que a gente não esclarece tudo por aqui, mas depois você acompanha. É muito fácil acompanhar todas as informações que a doutora Ciane tem também nas suas redes sociais, no Instagram, @Ciane Meneguzzi. Tudo junto, Ciane Meneguzzi, com 2 Es de zebra e o I no final. Doutora, uma questão que está chamando muito a atenção nesse ano diz respeito ao e-social e que envolve diretamente as empresas, daqui a pouco, a partir de 1 ou 2 funcionários até 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 funcionários. O que é o e-social, até para clarear para a nossa audiência? O e-social ele foi instituído há muitos anos, mas sempre nós sabíamos que a partir de 1º de janeiro, independente do governo, não é uma questão governamental, ele ia realmente interligar dados. É um sistema, né? Antigamente, para as pessoas entenderem de forma simples, eu começava a trabalhar numa empresa, não assinava carteira, mas eu combinava. Se eu quiser ficar, tu assina retroativo? A empresa fazia isso, ela ia lá, assinava, emitia os documentos 1, 2, 3 meses posterior. O e-social veio para isso, para não poder, é um sistema que tu tem datas, né, prazos para enviar para o governo tudo que tu faz relativo à tua empresa. Então, tu vai ser lá que vai chegar o ponto, vai ser lá que vai saber quais os EPIs que são entregues,
vai ser lá que vai ter a segurança do trabalho, sabendo se tu está controlando os equipamentos, se tu está pagando insalubridade, periculosidade. E lá também está o nome de todo mundo que trabalha na tua empresa, não só funcionários, mas o contador responsável, a segurança responsável, enfim. É um sistema que monitora as empresas. O ponto, a gente sabe que cada vez mais ele está eletrônico. Então, normalmente, esse e-social já puxa pela própria informação do ponto as horas. E aí, quando vai se emitir a nota a demonstrativa de pagamento, né, a folha de pagamento, ele já confere como aquele funcionário trabalhou a mais, não tem documento de banco de horas e não está recebendo a hora extra. Então, é um sistema em que ele monitora tudo. Ele monitora quando a pessoa é demitida, se ela vai se enquadrar ou não no seguro-desemprego. É um sistema que funciona de controle de todas as empresas. Não é só da pequena empresa ou da grande. É um sistema que eles foram adaptando para tudo. Tudo nele tem datas, então até determinada data tem que enviar o ponto, até determinada data tu tem que informar se tu contratou ou demitiu alguém, até determinada data controlar quais os exames que tu fez na tua empresa de periódico, de alguma doença, e isso vai interligando outros sistemas. Por exemplo, comunica-se com o INSS, como é que a pessoa fez um exame ou um pedido de auxílio doença, mas a empresa está declarando que ela trabalha? Como é que ela não fez um exame? Existe a responsabilidade da empresa na doença? Então, está fechando mais o cerco. É uma grande teia. Exatamente. E foi avisado, isso não é de agora, né? Foi avisado que o e-social, a partir de 1º de janeiro, seria um sistema que ele mesmo, como uma multa de trânsito, ele faria esse controle. Então, as empresas procuraram, porque não é fácil realmente tu controlar tudo. Normalmente a empresa, ela contratava um escritório de contabilidade, um escritório para segurança, um outro lá para medicina e contratava uma pessoa para ir administrando. Mas começa a complicar com as grandes empresas, porque tu tem que saber se a tua segurança de trabalho enviou um documento, daqui a pouco ela envia um dado errado que não fecha com a medicina do trabalho, isso vai dando problema e podem ir gerando multas. E agora, grandes escritórios estão tentando reunir isso para prestar um único serviço. Mas o e-social, realmente, assim, as empresas estão muito preocupadas, porque constatando que tem algum ilícito, tu é multado automaticamente, não precisa passar mais... É multa eletrônica. Por auditor. Não precisa mais o Ministério bater na tua porta. A multa pode chegar simplesmente dizendo que constataram pelo próprio sistema que tu está descumprindo alguma regra e tu teria que provar que não descumpriu, que o sistema de alguma forma foi equivocado. Então, as empresas precisam urgentemente se adaptar. Não tem volta, né? Não. O e-social veio para ficar. As consequências, né, do mundo digital, né? Tem coisas que vêm para beneficiar, mas não digo que vêm para prejudicar também isso. É muito importante que a empresa busque uma adequação, então, jurídica e contábil, para evitar as multas, e quanto mais multa tu tem, ela vai dobrando, né? Então, a primeira multa, um exemplo, se tu não tem os PCDs, o que é o PCD? Pessoas com deficiências, se tu tem acima de 100 empregados, tu tem que ter numa cota de pessoas com deficiências trabalhando na tua empresa. Primeira multa, ela vai ser 14 mil, segunda, 28, terceira, 56 mil e assim por diante. Então, isso é muito fácil para um auditor também acompanhar. Como é que ele faz? Vai no e-social. Ele vai lá no e-social e diz, poxa, olha, essa empresa tem 120 empregados, não está com a CIPA, não tem PCDs, está descumprindo. Ou o próprio sistema pode avisar o auditor. E aí, automaticamente, simplesmente ser emitida a multa. Então, o importante é num simples toque, num simples clique, né? Nós ainda não sabemos como funciona, mas eu acredito que não tem nada, é um robô. No meu ponto de vista, um próprio robô deve ser como um sistema do Tribunal de Justiça, né? O prazo ele é automático. Em determinadas situações, o próprio sistema abre um prazo para a gente, né, nós advogados, cumprirmos, como uma questão de uma lombada eletrônica, não precisa ter alguém lá dando ok. Passou rápido lá numa lombada, o próprio sistema já emite a multa de um veículo. Eu acredito que é da mesma forma. Eles devem configurar o sistema para questões pontuais e um robô realmente vai emitindo e enviando as multas. Eu acredito nisso.
Bom, dúvidas, é só procurar a doutora Sandra, porque eu sei que a gente não vai esclarecer aqui todas estas dúvidas ligadas ao e-social. Uma outra questão importante, né? Nós tivemos desde do dia 1º de janeiro o novo salário mínimo vigente no Brasil. Tem muita confusão ainda. É R$ 1.302. Não é 1.320. 1.320 é uma proposta política que ainda não é lei e também não é decreto. Então, por enquanto, o salário mínimo é de R$ 1.302. Um reajuste no salário mínimo muda muitas coisas, né? Muda muito, exatamente. E hoje mesmo, pelo que eu acompanhei, o governo já disse que não vai chegar aos R$ 1.320. Se acontecer somente para o segundo semestre. Exatamente. Então, por enquanto, é R$ 1.302. Muitas pessoas entraram em contato esse mês e disseram: mudou o salário mínimo, mas eu fui receber minha aposentadoria e não mudou. O primeiro pagamento com o salário mínimo reajustado é fevereiro, porque a gente sempre recebe... Final de janeiro, início de fevereiro, né? Isso, ali as questões, porque mudou em 1º de janeiro e tu vai receber em fevereiro a competência de janeiro. Sim. Então, vai realmente ver essa alteração a partir de fevereiro. Para quem ganha mais que um salário mínimo, as pessoas, para mais ou menos o cálculo é de 5% de reajuste. E aí tem que cuidar os valores de pagamento. Sim, não é agora, né? As pessoas, em janeiro tem que pagar. Não, vai ser em fevereiro, pagando a competência de janeiro, tem que reajustar. Então, para quem pagava R$ 243, eu vou arredondar, passa a pagar R$ 260,40 por mês. Isso é contribuição ao INSS, exatamente, né? Isso é quem? Quem é MEI, daí tem que verificar se paga 20% ou 11%, mas quem é MEI, quem é facultativo, quem é individual, todas as pessoas que não é a empresa que custeia, mas é você, aumentou. Pagou a menor, quero ser esperto, acontece. Eu vou fingir que eu não sabia e vou pagar menos. O período que tu paga menor não computa para fins previdenciários. E também, se tu declara que tu recebe um salário mínimo e tu não paga, tu pode ter consequências tributárias. Então, melhor tu pagar. Às vezes a diferença é pequena agora, mas pode ser um problemão grande lá adiante. E isso é a principal mudança que nós temos do salário mínimo e também as mudanças do MEI. Quais são as principais mudanças do MEI? O MEI, ele reajustou a questão dos valores previdenciários, mas é um fake news que reajustou a possibilidade de tu emitir mais notas. Então, assim, tem muita notícia na internet dizendo que aumentou para R$ 141 mil por ano. Mentira. Mentira. É R$ 81 mil por ano em notas fiscais. Ou seja, se tu é um MEI, um prestador de uma empresa, tu emite uma nota para alguma empresa ou para várias que tu trabalha. Se tu emitir notas que ao todo do ano forem superiores a R$ 81 mil, vou dizer fatos que eu tenho acompanhado, casos fáticos. Tu vai ser desenquadrado do MEI, tanto pelo município, pedindo reenquadramento com tributações municipais, quanto também pela federação. Pela União. Pela União. Então, cuida muito isso, né? MEI é até R$ 81 mil de notas ao ano. Então, tem aquelas empresas, vou te contratar, te pago, sei lá, tanto. Não pode passar de R$ 81 mil. Se passar, estão desenquadrando. Inclusive, um contador falou comigo semana passada e diz: não tem defesa. A nota foi emitida, a gente fica sem defesa, porque a empresa que pagou declara, e aí tu também emitiu a nota dizendo que tu recebeu, é desenquadrado. Isso quer dizer o quê? Mais imposto de renda, mais pagamento de INSS, e dependendo do desenquadramento, eles vão exigir também tributos municipais. Então tem que ter muito cuidado, né? Não ultrapassar de 81 mil de forma alguma. Não pode. Tem que ter controle, isso, né? Existe um projeto de lei para aumentar para 41 mas ou 44. Mas é projeto político ainda, né? Exato. Não é matéria consolidada. Então, assim, na dúvida, procura contador. É aquela história, né? As duas pessoas que eu acompanhei que me disseram que foram desenquadradas disseram: eu fazia minha contabilidade. Tu é contador? Não. Gente... toda contabilidade eu sei que é chato, é caro, eu também sofro com isso, né? Nós que temos, né, um negócio, sim. Mas faz parte, a gente precisa, nem que seja a cada 6 meses, buscar uma orientação de um contador. Tá tudo certo? Tô fazendo certo? Mudou alguma coisa? Como é que tá a parte contábil?
porque depois gera essas dores de cabeça. A questão contábil tem que ter muito cuidado, né? A gente sabe, a gente tem empresas, sabe como é que funciona isso, né? Eu recebi hoje mesmo um alerta do meu escritório de contabilidade. Eu estou proibido de efetuar qualquer pagamento sem ter nota fiscal. Literalmente proibido. Exato. Eu sou dono da empresa, mas eu estou proibido de efetuar pagamento. Mas é uma questão de zelo, né? Lá na frente dá problema, o que vai acontecer, né? Exatamente. Então, isso eu Aquela sempre coisa, aconselho. eu devo R$100 para a Ciane, eu vou pagar a Ciane, eu transferi R$100. Por R$80 eu estou sendo cobrado, por R$80. Então, é aquela coisa, tem nota, paga, não tem nota, não paga. Exato. Para mim receber um valor, eu tenho que dar nota. Exato, e inclusive, né, se tu faz movimentações bancárias e tu não tem nota fiscal, como é que tu justifica? Né? Da onde vem o dinheiro? Então, cada vez mais o sistema está sendo informatizado e tem que ter o controle. E pessoa física também pode gerar, que é o RPA, né? Um documento como se fosse uma nota fiscal. Eu sou autônomo, não tenho como emitir. Tem sim, mas não faça sem orientação contábil. No mínimo por períodos, porque muda bastante, vocês vão ver o quanto vai mudar até março. Porque o que acontece? Mudou o governo e vai começar a época de nós termos que declarar imposto de renda, vai vir decreto, vai vir medida, isso é indiscutível. Então tem que ter um alerta, porque se tu fizer alguma coisa errada, depois vem a dor de cabeça. Eu acho que uma das piores dores de cabeça é tu ter algum problema junto à Receita Federal. Com certeza. Doutora, vamos aproveitar e falar um pouquinho, atualizar, talvez tenha algumas informações importantes dentro do escopo da área previdenciária. Como é que estão as regras de aposentadoria, continuam as mesmas? Não, agora a questão da mulher, né, virou o ano, já mudou a idade, agora automaticamente 62 anos de idade para quem quer se aposentar por idade urbana. E a questão, e para o homem? E para o homem mantém-se 65 anos de idade, não altera-se, e no mínimo 15 anos de contribuição. Cada vez mais, cada ano que passa, para quem não encaminhou anteriormente, a idade ela vai aumentando, então a gente tenta fazer enquadramentos baseado numa lei lá de 2019, mas por vezes já não tem mais o que fazer. A mulher já, o mínimo de idade que precisa para se aposentar é 57 anos. Então, por isso que é bem complexo, tem que fazer um bom estudo quando busca uma aposentadoria. E a expectativa, né? Quando o ministro da Previdência assumiu... já colocou fogo na fogueira. Já disse que ia fazer, né, a revogação da questão da reforma trabalhista. Previdenciária. Previdenciária, sim. Confesso que eu fiquei feliz, né? Por quê? Porque a gente vê que as pessoas não vão mais se aposentar tão cedo. E assim, o que a gente vê no dia a dia, eu vou dizer o dia a dia do meu escritório, pessoas muito doentes, que não conseguem aposentadoria. Então, assim, a nossa profissão, né, normalmente ela não massacra tanto o corpo, né? Sim. Então, mas o aspecto mental... mas o corpo, né, a gente não tem aquela questão, mas assim, olha, enfermeiro, pedreiro, metalúrgico, são profissões que por vezes, não todos, não vou englobar, massacram o corpo. Daí chega assim, teve um senhor que me falou assim, eu não aguento mais, olhei assim os exames realmente, sabe? E eu imaginei, nossa, ele tá com uns 55, 57 anos, 43 anos de idade. E aí não tem educação, não tem, o corpo não vai fazer com que ele consiga trabalhar mais muito ano na área da construção civil, e tá muito doente, mas não é um caso de auxílio-doença. Então, assim, a gente sabe que a lei que se alterou, ela não prevê mais, desde 2019, só antes, mas insalubridade e periculosidade não conta mais para serviços. Nós, mais jovens, né, vamos nos aposentar apenas por idade, mas não sei se vai conseguir se manter nesse emprego, né, porque tem algumas profissões que são muito difíceis no dia a dia. Então, tu vê as pessoas indo lá, às vezes chega uma certa idade, as empresas demitem, isso é normal, é cultural do Brasil, e aí a pessoa tem que ou não trabalhar, ou contribuir muito baixo, ou procurar outro emprego, e aí baixa a remuneração. Então, eu acho que para o dia a dia, vale assim a reforma previdenciária, se ela fosse revogada, seria benéfica para o cidadão. Mas é claro que a gente não sabe se vai acontecer, né? Porque uma fala de um ministro
Mas que logo ali à frente já foi desautorizado pelo próprio presidente, né? Mas, pelo menos por enquanto. Mas era proposta de governo. Sim. Então, um partido que assumiu é bastante mais para a questão da pessoa física. Então, tem grandes chances. Mas, né, é uma questão para nós que acompanhamos a sociedade, seria muito bom ter essa revogação. Como é que está a questão com o INSS? Os processos estão muito demorados? Muitos, estão parados. O que a gente vê, assim, o INSS não andam os processos, dizem que não pararam no final do ano, mas todas as perícias que estavam agendadas entre o dia 20 de dezembro e a primeira que aconteceu foi ontem. Então, assim, a gente viu um período assim, superior a 20 dias de cancelamento de perícias. O que faziam? Simplesmente ligavam um dia antes da perícia e diziam: foi cancelado e a gente não sabe quando vai reagendar. Doutora Siana, a sua perícia está cancelada. Exato. E isso daí gera aquela agonia. As pessoas que estão doentes, elas precisam se programaram para aquilo. Então, processos estão parados, sim. O sistema do INSS não funciona direito desde o dia 1º de janeiro, totalmente instável. Então, começa o dia a gente bem feliz. Oba, vou conseguir trabalhar. Chega por 9 horas, cai o sistema. Tu entra em contato, não tem previsão de voltar. Os processos, assim, a gente vê os juízes, por mais que tenham o recesso logo terminando, a gente vê que estão lentos. E nós temos notícias, né, porque de assessores, estagiários que têm contato, sabendo que alguns juízes, né, por ter alguns 60 dias de férias, que realmente vão voltar lá por fevereiro ou março. Então, realmente a justiça ela fica bem parada nesses períodos. A gente vê processos cíveis estão andando bastante. Sim. Mas questões de família não anda, questões previdenciárias, nós vamos ter que ter uma atenção muito especial. Eu acho que o INSS ele não pode ter essa paralisação no sistema como está acontecendo desde o dia 1º de janeiro. Doutora Siana, obrigado pela presença. Fica o recado, né? Quem quiser mais informações, mais dicas, é só acompanhar as redes sociais, né? Exatamente. Tá diariamente? Diariamente faço publicações do que Tem muda. vídeo também, né? Vídeo, publicações. Eu tento pegar os assuntos... Variar, né? Exatamente, para deixar as pessoas informadas. Né? A sociedade precisa ser informada. Com certeza. Então, tudo que eu acho, assim, olha, isso pode ajudar algumas pessoas, eu tento fazer minhas publicações. Obrigado e até o mês que vem. Até o mês que vem, obrigada pela oportunidade. Ótimo. Gostei da frase, a sociedade precisa ser informada, ainda mais numa época de tanta desinformação. Hoje a gente não fala mais muito na questão de fake news, se usa o termo desinformação, ou seja, é uma informação que não é verídica, que é colocada e, como a gente diz assim, né, uma mentira bem falada diversas vezes, ela começa a assumir um tom de veracidade. Então, muito cuidado, tenha dúvidas. Olha aqui, e com certeza dá para a gente fazer um programa uma hora só na questão do direito digital. Gente, o que não vai ser depois do dia 8 de janeiro a questão digital? As mídias sociais, as mídias digitais. Eu tenho por hábito, vai lá no meu Facebook, eu geralmente não compartilho nada, porque eu não sei o que eu estou compartilhando, né? Daqui a pouco eu acho que é legal, que está correto, mas daqui a pouco eu posso estar sendo abraçado num problema. Então, tenha cuidado. Cada um sabe o que faz com as suas redes sociais, mas cuidado porque está nas redes sociais, agora tem muito processo que está rolando em Brasília, a questão dos atos terroristas também, porque alguns manifestantes estavam lá ostentando, esse é o termo, que estavam na sede dos poderes, protestando e tudo. Fizeram a própria prova. Ficamos por aqui. Um abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.